Oi, gente, tudo bem? Então, começando aqui a videoaula de História do ARPA do primeiro bimestre. Então, aqui só para retomar os tópicos que vão cair na nossa prova de terça-feira. Então, em Grécia Antiga, que consiste no período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. E Roma Antiga, que vai cair sobre origem, o período da realeza, ou seja, da monarquia, e o período da república. Lembrando que a gente não vai ver o período do império. Aqui os materiais para estudo, para depois que vocês terminarem a aula online, quem quiser pode acessar esses materiais também, que é uma ótima forma para estudar. E só para a gente falar um pouco sobre a prova, ela vai ter 20 testes, uma questão dissertativa e 6 questões objetivas. Então vamos começar a nossa matéria falando sobre Grécia Antiga. Tem um período pré-homérico, vou falar um pouco agora da localização geográfica geral deles. Então, os territórios ficam na Península Balcânica, na Magna Grécia, no litoral do Mar Negro, na Ásia Menor e nas ilhas do Mar Egeu. Dando detalhe para Creta, que acho que todo mundo conhece o mito do Minotauro, enfim, fica em Creta. Agora, o período pré-homérico também, ele foi até o século XII a.C., fala um pouco do quadro natural da Península Balcânica. Então, o quadro natural da Península Balcânica ele tinha relevo montanhoso, clima árido, terras inférteis, que não, portanto, não tem rios caudalosos, e ele era muito próximo ao mar. E lembrando que, por conta do relevo montanhoso, os territórios da Grécia Antiga eram muito separados, porque não tinha como eles ficarem próximos. Então, continuar falando sobre o período pré-homérico, o povoamento dele. Consiste na entrada dos povos indo-europeus, então jônios, eólios, aqueus e dórios. E depois a gente vai dar mais destaques para os dórios, porque eles tinham um grande poder bélico, ou seja, armas de metais, e eles fizeram uma invasão violenta que causou a primeira diáspora, ou seja, a fuga para a Ásia Menor e eles do Mar Egeu. E os povos dos povos de habitantes, então, os minoicos na ilha de Creta e os micênicos, que causou um confronto e miscigenação. Então aqui falar sobre agora o período homérico, que foi do século 2 a.C. até o século 8 a.C. Esse período leva o nome de um poeta grego muito importante que escreveu dois livros, a Ilíada e a Odisseia, que foi o Homero. Quem tá no Band do sexto ano, a gente leu a Odisseia com a Dani Molina, para quem lembra, e falar um pouco do panorama geral do período pré-homérico, ele começou a partir da invasão dos Dórios, e ele tem o nome, como eu te falei, do Homero, e lembrando que a Ilíada é da história da Guerra de Troia, que todo mundo conhece, né? é, que fala um pouco sobre Aquiles, tem aquela história do cavalo de Troia, que fala do presente grego, e aí ele é da história de Ulisses, que foi quem deu a ideia de fazer o cavalo tentando retornar para casa, e aí isso dura 10 anos. E aí lembrando que a Guerra de Troia são fatos históricos, mas narrativa e mitológica, que a gente pode dizer que essa guerra aconteceu. Então, fatos históricos tem que Troia era localizado num território muito bom, que era muito fértil, muito fácil para o comércio e era um ponto muito estratégico. E também tem a narrativa mitológica, como eu falei, da história do calcanhar de Aquiles e tal. Então agora fala sobre o grande marco do período homérico, que é a divisão em gênios. O que são gênios? São comunidades agrícolas organizadas em torno do controle do chefe comunitário. Esse chefe comunitário é dado o nome de oikos, que é basicamente uma unidade socioeconômica autônoma. Então, fala um pouco sobre a sociedade do período homérico. O início dela é uma comunidade liderada por um patriarca sem diferenças sociais, é, só que teve um grande crescimento populacional e aí, mais escassez de recursos que causaram uma disputa dentro dos gêneros e entre eles, causando a criação de propriedade privada, ou seja, diferenças sociais. Falar um pouco sobre economia. Então, os gêneros, como eu falei, são autônomos, ou seja, não há comércio. O agropastoreiro de subsistência é a grande forma de economia deles, de tirar lucro de alguma coisa. Lembrando que a gente vai ver e viu subsidência na Idade Média, para quem já estudou a Idade Média, e também a mão de obra do período homérico era familiar ou escrava em menor número, não tinha tantos escravos.
E essa mão de obra escrava é proveniente das guerras entre os gênios, que eram, então, por exemplo, tinham dois gênios, eles guerreavam entre si, e aí o gênio que vencia, ele tomava conta do gênio derrotado, e aí a população desse gênio derrotado virava escrava. Falava política, então, teve um início liderado por um patriarca, e no final teve uma estrutura política para conter as disputas sociais. Então aí a gente começa a falar da monarquia grega. Então tinha o Basileu, que era o rei, ele tinha o poder supremo, os conselhos dos nobres, que era a aristocracia, que são os donos das melhores terras, e a última camada era a maioria da população excluída. Então, depois dessas disputas entre gêneros, vem o período arcaico, que é do século 8 a.C. ao século 6 a.C. E os grandes marcos são a passagem do governo monárquico para o aristocrático e passagem de gêneros para a polis. Então, o que é a aristocracia? A aristocracia é uma minoria da população. A aristocracia hereditária, então ela passa de geração para geração. Eles são privilegiados e eles têm uma participação exclusiva na política. Eles são os donos das melhores terras, e aí por isso são eles que tomam conta da política do período arcaico. E também, o que são as polis? As polis são cidades-estados e elas concentram atividades econômicas, como comércio e políticas, de discussões e processos decisórios das leis. E também tem a ELAD, que é o conjunto de cidades-estados que formam a ELAD, que é uma unidade cultural, mas não política. Então, eles têm a mesma cultura, a cultura grega, mas a política de cada cidade-estado é diferente. É importante ressaltar isso. Fala um pouco sobre a polis, ou seja, a cidade de estado. Então, tem a Ágora, que é a praça central, onde ocorre o comércio e o local de reunião e discussão da política. Tem a Acrópole, que é a parte mais elevada da cidade, é um local de defesa, ela é fortificada e também onde fica o templo religioso. Então, para quem já ouviu falar do Partenon, é lá onde fica, na Acrópole de Atenas, no caso. E já que a gente está falando do período arcaico, não tem como falar de período arcaico sem falar das duas cidades-estados mais importantes daquele período, que foram Atenas e Esparta. Eu vou explicar mais ou menos como cada uma funcionava e por que elas são tão diferentes e tão importantes. Então, a localização de Atenas ela fica na Península Ática, já Esparta ela fica na Península do Peloponeso. A origem de Atenas é a integração pacífica entre aldeias da região, e a origem de Esparta foi resultante de um conflito violento entre os dóris e os habitantes da Lacônia e da Messênia. Então, as regiões da Ática e do Peloponeso. E eu vou explicar agora como eram organizadas cada uma politicamente e socialmente. Então, falar primeiro de Atenas, sua estrutura política e social. Primeiro, sua estrutura política interior era Solon. Daqui a pouco a gente vai falar sobre Solon e outros personagens importantes. Então, tem o Areópago, que é formado por Eupátridas, que é os conselhos dos exarcontes. O BERE consiste em poder vitalício, eles são o Tribunal de Justiça e eles supervisionavam os magistrados, além de fazerem atribuições legislativas e judiciárias e garantirem a segurança do Estado. Tem o arcontado, que também são os eupátridas, que consiste em 9 arcontes, um representante religioso, um comandante militar, um juiz supremo e 6 legisladores e guardiões da lei, que viam se a lei estava sendo cumprida e tomavam conta da cidade de Atenas, vendo se estava tudo em ordem. E eles também fazem atribuições executivas e judiciárias, lembrando só para ressaltar como de origem o nome da cidade, Atenas, a deusa guardiã de Atenas era Atenas, que é a deusa da sabedoria. E também a Eclésia, que é a Assembleia Popular, que reúne todos os cidadãos e eles têm atribuições eletivas e legislativas, só que os poderes deles são reduzidos comparado ao arcontado e Europa. E falar um pouco agora sobre o cidadão ateniense. O cidadão ateniense é aquele que tivesse posse, era considerado cidadão, então aquele que tivesse alguma terra era considerado cidadão. E ele excluía mulheres, crianças, estrangeiros e escravos. Lembrando que o Areópago e o Arcontado, eles eram eleitos por eleição. Agora falar um pouco da sociedade. Então, da pirâmide social de Atenas de baixo para cima. Então, tinha os escravos, que são prisioneiros de guerras ou pessoas que perderam a liberdade por conta de dívidas. Os tetas, que eram trabalhadores sem terras e sem especialização. Os demiurgos, que eram trabalhadores urbanos, comerciantes e artesãos. Os gergóis, que são pequenos proprietários de terra. E, por fim,
Os mais importantes que tomam conta da política ateniense são os eupátridas, que é a aristocracia que dominava as melhores terras e monopolizavam os cargos políticos, como eu falei. Falo agora sobre Esparta e sua organização política e social. Então, Esparta tem a hierarquia, que são dois seis, um que comanda o exército e outro dirige o culto religioso. Os dois presidem a Gerúsia. E o que é a Gerúsia? É o Conselho dos Anciãos. Então, tem dois seis, mais 28 conselheiros eleitos pela Assembleia, e eles dirigem a política interna e externa de Esparta, e eles podem vetar as decisões da Assembleia. O que é a Assembleia? A Assembleia é a Assembleia de Guerreiros, ou seja, Ápela. Então, ele reúne todos os cidadãos e atribuições eletivas e legislativas. E aí a Assembleia de Guerreiros também dá origem aos magistrados, os éforos, que são cinco éforos eleitos pelos espartiatas, desculpa, e eles fiscalizam os conselhos dos seis. E a sociedade tem os dilotas, que são escravos, que são camponeses presos à terra, que formam a maioria da população, eles trabalham para os espartanos. Os periecos, que são comerciantes, artesãos, pequenos proprietários, eles são homens livres, mas eles não têm nenhum direito político. E tem os espartanos, que são descendentes dos dominadores dórios, e são grandes proprietários da elite militar e cidadãos que governam as cidades. Eles não podem exercer qualquer atividade econômica porque, porque o grande papel deles é voltado para o exército. Então, eles são um povo guerreiro e daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. E se a gente buscar alguma fonte na nossa cultura para falar sobre Esparta, todo mundo vai pensar no filme 300, que eu já vou explicar daqui a pouquinho a história desse filme. Então vamos falar da crise do período arcaico. Então tiveram 5 motivos para ocorrer essa crise. Então primeiro é concentração de terras nas mãos da aristocracia. Depois a concorrência entre grandes proprietários de terra e pequenos produtores, que foram prejudicados por esses grandes proprietários de terra. O aumento da desigualdade social por conta de tudo ficar nas mãos da aristocracia. O crescimento do número de escravos por dívida. Então, como estavam tendo invasões, esses escravos por dívida acabavam perdendo, perdendo dinheiro, e aí eles não conseguiam pagar as pessoas e aí eles viravam escravos. E o último motivo, a demanda por representação política das classes mais baixas da pirâmide sociais. Isso tudo causou tensões sociais que resultaram numa resposta da sociedade desses estados. Então, o que eles buscaram foi a colonização de novos territórios. Então, criação de novas polis, ou seja, novas colônias, autonomia, e eles davam autonomia para essas colônias. Eles tinham um vínculo cultural e comercial com a polis de origem. E eles tiveram essas novas polis, elas ficavam nos territórios da Magna Grécia, Mar Mediterrâneo e do Mar Negro. O que teve uma difusão da cultura grega, como numa forma das cidades de estados de tentar se aliviar as tensões sociais, e isso tudo gerou oportunidades comerciais que causou a segunda diáspora grega. E agora eu vou falar um pouco da resposta de Esparta e de Atenas para essa crise e para essa resposta no final do período arcaico. Então vamos lá, resposta de Esparta. Então teve a expansão militar, ou seja, a conquista da Messênia e da Lacônia por vez, esse território que a gente pode ver aqui de laranja, e isso causou no domínio de mais terras e a população conquistada virou ilota, que ou seja, são os escravos que cultivavam terra. E essas terras e os ilotas, eles eram propriedades do Estado e eles podiam ser usufruídos pelos espartanos. E aí, como consequência, eles acabaram com as disputas de terras entre as camadas, entre a camada dominante, e mantiveram a coesão para controlar os periecos e os ilotas. Então, os espartanos continuaram no poder. A resposta dos espartanos em relação política é mais poderes aos éforos, a mais alta da organização política. Então, eles saíram de uma aristocracia para ir para uma oligarquia. E na economia, eles desestimularam o comércio e as atividades urbanas eram consideradas vergonhosas. Diferentemente de Atenas, que é o que eu vou falar agora. Então, primeiro, da reforma econômica,
teve um estímulo às atividades urbanas, diferentemente de Esparta, ou seja, ao comércio e ao artesanato. E no caso da política, eu já tinha falado de Drácula, agora eu vou explicar das reformas que ele e outros personagens fizeram. Então, no caso de Drácula, ele criou leis escritas e rígidas, com punições severas, e antes as leis eram orais e eram manipuláveis, agora não mais porque elas são escritas. Também teve Solon, que ele fez com que as escravidões por dívida acabassem e fez uma mudança na configuração política. Então ele estabeleceu um critério para a participação política e ele dividiu em 4 camadas. Então tem a bulé, que é a função administrativa e legislativa, e a bulé era a representante de cada camada. Agora vou falar um pouco de Pisistrato, em que foi um tirano, um líder centralizador. Ele tomou o poder à força, com o apoio popular. Ele realizou uma reforma agrária em Atenas. Ele exilou os aristocratas e distribuiu as suas terras para as camadas mais baixas. Isso resultou numa facilidade de empréstimos e um crescimento da economia urbana. Falar agora também o último personagem que falta, que, se não o principal deles, que foi Clístenes, que é conhecido como o pai da democracia ateniense. Ele, ele fez o direito de participação política a todos os cidadãos, homens de filhos atenienses, não importa se tem ou não posse, antes importava. E também ele extinguiu critérios de riqueza e os nascimentos abolidos. Então, estabeleceu outros critérios de riqueza, os nascimentos, então, quem era de uma camada social ia continuar naquela camada social, isso foi extinto. Então, ele organizou agora a eclésia, a bulé, a elileia e, por fim, os magistrados. E aí, lembrando só que os cargos da bulé e da elileia eram preenchidos por sorteio. Eu vou explicar agora o que é cada um. Então, para começar com os magistrados, que eram chefes do exército e dirigentes políticos da cidade. E aí depois eles iam a bulé e a elileia. A elileia são juízes escolhidos por sorteio entre todos os cidadãos. E a bulé é um conselho escolhido por sorteio também entre todos os cidadãos. E o que eles aconselham? Então, eles aconselham a eclésia e preparam projetos de lei. E a eclésia, ou seja, a Assembleia Popular, ela reúne a reunião de todos os cidadãos e eles tomam decisões por deliberação, discutem e votam as leis e participam das escolhas de forma direta. Esse foi o modelo político após a reforma de Clístenes. E aí, isso gera 4 princípios da democracia. O primeiro deles, esses princípios são muito importantes para a prova. Então, o primeiro deles, que é a isonomia, que é a igualdade dos cidadãos perante a lei. A isegoria, que é o direito de todo cidadão se expressar em tempo equivalente. A isocracia, que é o direito de todo cidadão ocupar cargos públicos. E a cidadania, que são direitos e deveres de cada cidadão, que são critérios estabelecidos em cada cidade e estado. E também tem o ostracismo, que é a cassação dos direitos políticos ou banimento da cidade por cometer um atentado à democracia. E aí tem uma lei que fala que se você comete um atentado à democracia, você é expulso da cidade por 10 anos, e depois disso você pode retornar. Se você comete um ostracismo novamente, aí você é banido para sempre. Então, vamos dar mais uma olhada rapidinha nos princípios da democracia. Pronto. Então agora vamos falar do período clássico, que é o penúltimo período grego, que foi do século 5 a.C. ao 4 a.C. Então um grande marco dele foi as Guerras Médicas. O que foi as Guerras Médicas? Foi uma disputa entre os persas e os gregos, e é importante ressaltar que os gregos, pela primeira vez, eles formaram uma liga ou uma simaquia, que foi uma união temporária, uma união militar temporária e não política, vale ressaltar isso, é importante saber. E teve como principal personagem Atenas, ou seja, a liderança de Atenas, que resultou na criação da Liga de Delos. Eu tinha falado daquele filme 300, que fala sobre uma batalha dessa guerra que foi entre persas e espartanos, porque os persas estavam avançando muito rápido, e aí 300 soldados espartanos foram tentar combater 10 mil soldados persas, e eles eram liderados pelo rei Leônidas.
Acho que todo mundo conhece essa história. E aí no final esses três espartanos conseguem vencer os persas e aí ajudam os gregos a vencer as guerras médicas. E agora as consequências das guerras médicas. Então teve a criação da Liga de Delos, que eram cidades que ofereciam soldados de dinheiro e em troca recebiam proteção. Ela foi um instrumento do imperialismo sobre as outras polis, então a hegemonia mais o controle do mar Egeu, o que resultou em prosperidade econômica e investimentos artísticos, intelectuais e urbanísticos. Então, a falar um pouco sobre a cultura clássica. Então, apesar do culto aos deuses, é, pela população grega, os humanos eram muito importantes. Então, os gregos valorizavam muito o antropocentrismo e suas capacidades, como o uso da razão, a filosofia, o culto ao corpo e a cultura política. E falando já em política, eu vou explicar agora das consequências das guerras médicas em relação à política. Então, teve o principal personagem foi Péricles, que é o principal legislador do período, e ele criou a mistoforia, que é a remuneração de cargos públicos. Então, se hoje existem deputados, senadores, é, secretários que são remunerados em cargos públicos, é por conta dele. E isso resultou que os mais pobres poderiam realizar funções políticas quando fossem sorteados, e aí eles ganhavam mais dinheiro. Ou seja, ele deu mais poderes para a eclésia e fortaleceu a democracia. Então, vou falar a resposta de Esparta no período clássico, o que resultou na Guerra do Peloponeso. Então, o que foi a Guerra do Peloponeso? Ela durou 30 anos e a Guerra do Peloponeso foi uma disputa entre a Confederação de Delos e a Liga do Peloponeso. A Federação de Delos, liderada por Atenas, que tinha como objetivo unificar as cidades e estados gregas sob a liderança militar de Atenas. E a Liga do Peloponeso era liderada por Esparta, que tinha objetivo a manutenção da autonomia política das cidades e estados gregas. Então, basicamente, Esparta queria enfraquecer Atenas. Lembrando que Esparta se aliou com os persas para vencer essa guerra e enfraqueceu as outras polis. Então, aqui nesse mapinha a gente consegue ver mais ou menos. Então, os territórios em bege são Atenas e seus aliados, os territórios verdes são Esparta e seus aliados, e os em roxo são territórios neutros. Agora a gente vai para o último período da Grécia Antiga, que é o período helenístico, que foi durante o século III a.C., e o grande marco foi a conquista da Grécia pela Macedônia. Então, a Macedônia era uma potência recém-formada na Península Balcânica. Ela tinha influência grega, uma cultura similar à cultura grega, e ela foi comandada por Felipe II. Porém, o Felipe II não foi o principal personagem do período helenístico, e sim foi seu filho, que acho que todo mundo já ouviu falar, que é, claro, o Alexandre o Grande. Então, o que o Alexandre o Grande fez? A estratégia dele. Ele dominou os povos, então ele tinha um brilhantismo tático muito grande, e ele permitiu que esses povos mantivessem sua estrutura política e suas práticas culturais. E aí, essas culturas, junto com a grega, que era imposta por Alexandre, formou a cultura helenística, que era uma mistura das culturas de cada território conquistado com a cultura grega. E aí, com isso, a gente acaba nossa fala, nosso espaço aqui para falar sobre Grécia Antiga. E aí, depois de Grécia Antiga, o grande personagem da época do mundo foi uma outra cidade que começou pequenininha para virar o maior império que o mundo já viu, que é, claro, Roma Antiga. Então, falar um pouco da origem e da realeza de Roma. Então, a localização geográfica de Roma era na Península Itálica, mais especificamente na região do Lácio. E aí um pouco do caso natural. O clima mediterrâneo, ele tinha saída para o mar, o que no futuro ia favorecer o comércio, e tinham esses montes aqui, os Apeninos. Então, falar um pouco sobre a fundação. A gente acredita em duas origens para a criação de Roma, a mitológica e a não mitológica. Então, a mitológica, acho que todo mundo conhece a história de Rômulo e Remo, que foram deixados no rio, achados pela loba que tinha perdido seus filhos. E aí, no final, Rômulo mata Remo, e aí, em homenagem a ele dá o nome de Roma. E aí, lembrando que também que Rômulo e Remo eram descendentes de um guerreiro troiano que tinha fugido da guerra de Troia, que estabelece uma relação com a cultura grega. Também tem a fundação histórica, que fala que Roma era uma pequena cidade e que era habitada pelo povo latino, com influência grega e etrusca,
e a economia dela era agricultura e pastoreiro. E aí a sociedade era formada por escravos, lembrando que são poucos escravos, plebeus e clístenes. Lembrando que os clístenes, eles pertenciam a camadas plebeus, só que eles eram privilegiados, então eles faziam serviços pessoais para os patrícios, que é o topo da pirâmide social daquela época. Em troca, os patrícios ofereciam auxílio econômico e proteção social. Então, fala um pouco da monarquia de Roma e como ela funcionava. Tinha a Assembleia de Guerreiros, que validava as propostas de leis apresentadas, mas sem qualquer direito de iniciativa, que era formada por patrícios e plebeus livres. Tinha um Conselho dos Anciãos, que controlava o poder, tem inclusive o direito de vetar propostas aprovadas, caso decidisse que elas violavam as leis tradicionais de Roma, que eram chefes das famílias patrícias, e tinha um rei que exercia o comando militar, judicial e religioso. O rei ele era eleito pelo Conselho dos Anciãos. Então, com isso a gente pode ver a predominância dos patrícios dentro da monarquia romana. E aí, no final do século VI a.C., teve a conquista etrusca, e aí o rei etrusco, ele impôs a elite política etrusca, que era um povo guerreiro, dentro da monarquia romana. E aí, depois, no final do século VI a.C. até o século I a.C., teve o período da República, e esse período teve como grande marco a expulsão dos etruscos e a nova configuração política. Então, como os etruscos foram expulsos? Eles, os patrícios e os plebeus, eles recusavam o domínio etruscos, porque isso diminuía o poder dos patrícios. E aí, com isso, os patrícios e os plebeus expulsaram juntos os etruscos e formaram uma nova configuração política que ficou conhecida como república. Então, como que era essa república? Os plebeus, eles foram excluídos da política no começo, e aí tinha os magistrados, que eram as funções públicas em Roma, que tinham apenas patrícios, que tinham cônsules, que lideravam o senado e presidiam os cultos religiosos e comandavam o exército, censores, que eram encarregados do recenseamento dos cidadãos e de sua fortuna, os pretores, que exerciam funções jurídicas, os questores, que eram responsáveis pelas finanças, ou seja, pelo dinheiro e para onde ele iria, e os edis, que cuidavam do abastecimento, da limpeza e do policiamento da cidade. Então, basicamente, eles viam se estava tudo em ordem. E aí, por fim, tem o Senado, que substituiu a obrigação do rei, ou seja, o comando militar, religioso e judicial, e era a posição mais alta do poder da República. E aí eu vou falar agora um pouco sobre as reivindicações plebeias pela representação política. Então, os plebeus foram os primeiros a fazer greve militar, então eles abandonaram a cidade e deixaram elas vulneráveis a ataques, e porque os plebeus eram basicamente a base do exército. E o Senado, com isso, aceitou algumas demandas. Então, com isso a gente chama, a primeira delas é o tribuno da plebe, que representava os plebeus e tinha um poder de veto contra as ações do Senado. E aí eles eram formados pela Assembleia da Plebe, a Assembleia da Plebe, que escolheria quem ocuparia o tribuno. E aí, com isso, os plebeus enriqueceram, ou seja, eles tiveram mais poder econômico pelo comércio e expansão territorial, mas eles ainda eram exclusos da política. E aí, com isso surgiram algumas leis, como a Lei das 12 Tábuas, que eram leis escritas e organizadas, a Lei Licínia Sestia, que eliminou a escravidão por dívida, a Lei Canuleia, que permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, e a Lei Hortência, em que falava que os plebeus podiam decidir leis para toda Roma. Só que nunca houve democracia, ou seja, nunca houve isonomia, nunca houve igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Agora falar um pouco sobre as expansões territoriais da República. Então, a Península Itálica, após expulsar os etruscos, eles conquistaram toda a Península Itálica e mostrava-se como a nova potência, então Roma, porque eles reforçaram o seu exército. Com isso também teve as Guerras Púnicas, que foi Cartago versus Roma, que era uma potência econômica, e Roma queria terras no norte da África e as ilhas no Mediterrâneo, que é onde ficava Cartago, e que tinha uma forte marinha. E Roma aprendeu um navio e formou uma marinha forte, e como estopim teve a disputa pela Sicília e a vitória romana. E aí eu falo um pouco agora do comandante Aníbal, que liderou
cartaginesas pelos Alpes e atacou Roma por trás, então por trás dos Alpes romanos. E aí, como resolução do conflito, teve Roma acaba vencendo a Guerra Púnica, Cartago foi dizimado e a hegemonia romana sobre o mar Mediterrâneo começou a prevalecer. E aí, o Mediterrâneo Oriental, Roma dominou essas regiões pelos motivos. Então, os centros helenísticos fragilizados, então o Império de Alexandre o Grande já não era mais o mesmo depois que ele morreu, então aquelas cidades estavam muito frágeis. O impacto da vitória de Roma sobre Cartago fortaleceu muito o Império Romano e deixou os outros territórios meio com medo. E aí, esse em vermelho aqui é o que a gente consegue ver que era o território romano durante a República, ou seja, é mais ou menos em grande parte todo o território em volta do mar Mediterrâneo. E aí agora eu vou falar um pouco sobre a crise da República, então as transformações econômicas e sociais da expansão territorial, então as conquistas, esses espólios e saques, então mais dinheiro, terras, escravos de guerra, então os territórios que eles invadiam e conquistavam, aquela população virava escrava, o aumento do comércio e da circulação monetária e surgimento dos cavaleiros. Isso fez com que esse aumento de terras com o plebeu improdutivo durante a guerra, mal distribuídos, e a economia escravocrata e latifundiária. Isso fez com que a ruína dos plebeus e o êxodo rural, então a plebe miserável urbana. Isso fez com que os plebeus demandassem melhorias sociais. E aí também teve o aumento do comércio e da circulação monetária e o surgimento dos cavaleiros, resultou no enriquecimento de comerciantes, militares que enriqueceram e ocupação de cargos públicos nas novas regiões, e os cavaleiros demandavam inserção na política. Os patrícios queriam manter os privilégios deles, e aí tudo isso fez com que se iniciasse a crise da República. Então, falar um pouco das reivindicações da plebe e pelas reformas políticas dos irmãos Graco. Então, tinha o Tibério Graco e o Caio Graco. Vou falar primeiro do Tibério. Então, o Tibério ele propôs a lei agrária, que era o limite de terra e a redistribuição dos excedentes. E ele foi assassinada após essa proposta. E também tinha o Caio Graco, que propôs estender a cidadania a povos da Península Itálica, estender a participação política dos homens novos, e ele propôs a lei frumentária, que era vender pão pela metade do preço. E juntos eles ocuparam o tribuno da plebe. Só que essas medidas não foram implementadas e problemas persistiram e agravaram Roma. E aí fez com que a crise na República fosse iniciada. Então, o Caio Mário, que foi um cavaleiro cônsul romano, teve surgimento de exércitos pessoais. Então, a popularidade dos irmãos Graco resultou no mecanismo de ascensão da política. E aí, generais começaram a recrutar e remunerar plebeus com soldados. E teve junto com uma união de interesses, então, a plebe que queria sobreviver e os cavaleiros que queriam ascensão na política. E aí, isso formou o exército pessoal. E aí isso causou numa guerra civil romana, que foi conflitos entre os exércitos pessoais, entre Caio Mário e Silas, que acabou morrendo. E aí tudo isso agravou para que as conquistas territoriais e materiais, melhor que o exército romano, que resultou numa fidelidade dos plebeus aos generais e não a Roma, e ameaçou ao governo romano e à república. E aí acordou com os generais populares, então o triunvirato. E aí agora eu vou explicar o que é esse triunvirato. Então, o triunvirato foi um acordo com os generais populares. Entre eles, o primeiro triunvirato, que era composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. Então, Crasso era o encarregado para ampliar o império, Pompeu encarregado pela capital e Júlio César encarregado pela parte ocidental. Júlio César foi o último sobrevivente entre os três e ele instalou a ditadura e ele foi assassinado. E o segundo triunvirato foi entre os generais Marco Antônio Lepido e Otávio. E o Otávio Augusto no caso,
ele sobrevive e dá início ao período do Império, que é o último e terceiro período que a gente fala, que é denominado do Império Romano. Então, é isso, gente. Essa foi a nossa aula online. Obrigado por assistir. Qualquer dúvida, a gente vai pôr uma caixinha de perguntas para vocês deixarem suas dúvidas no Instagram do ARP, a gente vai responder. É isso, gente. Obrigado.